Oi, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente. Eu que andei sumida por alguns dias, peço perdão pela ausência, mas aos pouquinhos nós vamos retornando, né? Gostaria de partilhar com você, continuar partilhando, as mensagens do Breviário da Confiança. Eu achei, assim, esse livro fantástico, maravilhoso, e assim, ele tem a nos ensinar muitas coisas, trazer mesmo para a nossa realidade do nosso dia a dia. Então vamos prestar bastante atenção, hoje, dia 25 de janeiro, e olha o que ele vai nos dizer. O apóstolo de Jesus crucificado. São Paulo é o apóstolo da cruz. Só quis conhecer e pregar Jesus crucificado. Por isso foi o vaso de eleição para levar o nome de Jesus aos gentios. E eu lhe farei ver, disse o Senhor a Ananias, como é preciso sofrer pelo meu nome. O grande apóstolo se gloriava nas suas dores, nas suas fraquezas, para ter a força divina. E não temia nem os ultrajes, nem as injúrias, perseguições, desprezos, açoites, por amor de Jesus Cristo, com quem vivia tão estreitamente unido, até a identificação. Essa identificação sublime do que ele se fez o arauto. Vivo, escreveu ele, mas já não sou eu que vivo. Vive em mim Cristo. Eis o segredo de todos os prodígios do seu apostolado, da conversão de tantos gentios e de sua pregação eficaz e maravilhosa. São Paulo foi saciado de amarguras desde que conheceu Jesus Cristo e resolveu pregar a loucura da cruz. Ele nos ensina a pagar o mal com o bem, a ser pequeno, humilde, a padecer afrontas e desprezar as frivolidades do século. Prega Jesus crucificado, ó doce e preciosa doutrina! Que riqueza! As epístolas de São Paulo consolam o coração aflito. Quando Saulo caiu na estrada de Damasco, perguntou a Deus: Senhor, que quereis que eu faça? E foi fiel à graça, à vontade de Deus. Na estrada de nossa vida, quando nos fulminar alguns desses raios de dor, voltemo-nos para o céu e consultemos a vontade divina. Meu Deus, que quereis que eu faça? E aceitemos o que vier do céu. Olha que linda mensagem, né? Que nós temos aí disposta para nós, né, nesse dia de hoje. São Paulo, né, nós sabemos a história dele. Você que não sabe, não conhece a história de Paulo, ele se chamava Saulo, até ele perseguir a Jesus Cristo. E então ele foi, né, perseguindo a Jesus, até que ele foi mesmo a cavalo para Damasco. E de repente surgiu uma luz muito forte, e essa luz fez com que ele caísse do cavalo na cidade de Damasco. E ali naquele momento, né, daquela luz, aqui a palavra já vai nos dizer, né, nessa mensagem, que ele mesmo perguntou para ele, né, Senhor, o que quereis que eu vos faça? Né? Naquele momento o Senhor disse para ele, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E ele entendeu, né, naquele momento, que se tratava mesmo, né, de Deus, né, naquele instante. E aqui, quando ele se transforma mesmo de Saulo para Paulo, Ananias mesmo que devolve a visão para ele, né? Ananias, ele é escolhido para ir até Saulo, até então, né? E naquele momento, ele dá de volta a visão para ele, né? Em nome de Jesus Cristo, é claro. E ali ele passa a ser chamado de Paulo, né? Paulo de Tarso. É uma história muito linda, magnífica mesmo. E ele passa a sofrer mesmo, né? Juntamente com Cristo. E ele começa a propagar a loucura da cruz, porque para ele, viver para ele,
ali é Cristo, né? Mas morrer para ele é lucro, né? Ele mesmo disse essa frase. E outra frase que ele mesmo disse que está aqui, né, nessa mensagem, né? É: vivo, mas já não sou eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. E como é difícil, né, nós carregarmos mesmo Cristo dentro de nós. Talvez seja muito fácil nós carregarmos, né, um crucifixo. Talvez seja muito fácil nós carregarmos uma camiseta estampada. Talvez seja muito fácil nós carregarmos o escapulário ou algum outro objeto de devoção. Mas o mais difícil é nós propagarmos Cristo com a nossa vida. Porque muitas das vezes nós não precisamos falar muitas coisas, nós temos que viver. E viver em Cristo, viver para Cristo, viver em Cristo, né? E viver no Cristo. E ali ser reflexo dele, até porque o Senhor já nos chamou para ser imagem e semelhança dele. E é muito difícil nós propagarmos Cristo mesmo com a nossa vida, né? Então, aqui ele vai nos dizer o seguinte: ele sofreu as fraquezas dele. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei aquilo que mais te incomoda, mas Paulo, ele tinha um espinho na carne, e esse espinho na carne ele pediu muito para que Deus pudesse tirar dele. Mas até que ele entendeu que quando ele era fraco, ali naquela fraqueza em que ele estava, Cristo se fazia forte nele e ele começava mesmo a transbordar a força que vinha de Cristo. E aí ele começou mesmo a engrandecer, né? Ou até mesmo a agradecer, né? Acho que a palavra certa é essa, é agradecer pelas suas fraquezas, né? Pelas suas limitações, pelo espinho na carne, porque ele sabia que daquilo ali, né? Deus não deixou que tirasse aquele espinho da carne para que ele se aproximasse mais ainda dele e ali se juntasse à cruz de Jesus, entendeu? E ali carregasse a sua cruz junto com ele. Independentemente da cruz que você carrega, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você: contemple Jesus crucificado. Olhe para um crucifixo, contemple mesmo o amor dele, o sangue derramado por amor a você, né? Por amor a você. Contemple Jesus crucificado. E mesmo olhe para o céu, né? E pergunte para o Senhor: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres? E aqui mesmo ele vai nos dizer, né? E aceite mesmo aquilo que o Senhor falar ao teu coração. Por mais difícil que seja, o Senhor sempre sabe de todas as coisas. E independente de qualquer coisa, ele não perdeu o controle da sua vida. Não perdeu o controle dos seus dias, da sua história. Por isso, meu irmão, minha irmã, confie, tá bom? Confie e aumente a sua fé no Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, como eu espero que tenha ajudado, que você possa curtir, possa compartilhar, possa também ajudar a salvar outras pessoas que precisam também desse Deus misericordioso e amoroso para conosco. Deus os abençoe.